Videoaula número 3, personalidade, como podemos entendê-la e como melhorá-la à luz do coaching. Eu dou as boas-vindas ao nosso terceiro encontro e já quero de imediato dizer, a personalidade pode não ser apenas conhecida, mas a boa notícia, ela pode ser melhorada, ela pode ser aperfeiçoada. Então, vamos entender um pouco disso na aula de hoje. Quando você ouve ou lê algumas vezes a expressão fulano, abre aspas, tem uma personalidade muito forte, fecha aspas, ou então, abre aspas, Luiz Felipe, eu sou uma pessoa de uma personalidade terrível, fecha aspas. O que lhe vem à cabeça? O que você imagina quando alguém faz a referência a esta palavra personalidade, personalidade forte, né? Ou então outra, né? Quer outra pérola? Vamos lá. Luiz, essa moça puxou a mãe, tem uma personalidade da mãe. Ou usa uma outra expressão, talvez até mais forte, né, que não vale a pena postarmos aqui na aula, mas é interessante como as pessoas vinculam o conceito personalidade a um modo de uma pessoa ser, uma maneira própria de levar a vida, e de uma certa maneira, pessoal, não é um equívoco pensar assim, né? O senso comum não está equivocado quanto à maneira de interpretar o comportamento das pessoas. Mas para no coaching entendermos melhor o que é a personalidade, porque ela é uma força positiva em você, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser direcionada, mas em si a personalidade é uma coisa boa. Você tem um bom patrimônio que faz parte do seu modo de ser. No entanto, vamos então definir o que é esse conceito personalidade, para que você possa se conhecer melhor por meio da sua personalidade. A palavra personalidade vem do latim persona, que significa máscara. Personalidade significa a máscara que uma pessoa utiliza para se manifestar. Então, antes de eu entrar na origem histórica do termo, eu já quero definir para você o que é a personalidade. E ela pode ser definida como o modo de ser, o modo de agir e o modo de viver de uma determinada pessoa. Então, é uma definição muito simples, porém muito profunda. É o modo de ser, de agir e de viver de uma determinada pessoa. Ora, vivemos num país que temos milhões de pessoas, temos um planeta em que vivem 7 bilhões de pessoas. Cada uma tem o seu modo próprio de ser, de agir e de viver. Por isso que ninguém é igual a ninguém. As pessoas têm um modo próprio de expressar a sua personalidade, um modo próprio de ser, um modo próprio de agir e um modo próprio de viver. Então, é isso que nos torna seres tão únicos. E como ela deriva da palavra máscara, né? Talvez você já tenha feito uma análise, uma suposição. Luiz, é por isso que aquela pessoa é uma mascarada, uma pessoa mascarada, né? No sentido de falsa. Calma. Há uma evolução do termo. O termo máscara, daí o termo personalidade, é um termo mais antigo. Vai surgir lá no Império Romano, vai herdar essa influência da cultura filosófica ateniense, vem lá da Grécia, em que uma das atividades culturais que os atenienses, que os gregos em geral, mas os atenienses em particular mais valorizavam, era o teatro, e ainda é o teatro, né? O teatro ocidental nasce na Grécia, e naquela época, século V a.C., até um pouco antes, não havia tecnologia do microfone, da acústica, enfim. Tudo era feito, em primeiro lugar, ao ar livre. Aquelas arenas, aquelas áreas públicas construídas sobre a pedra, era o único recurso tecnológico de infraestrutura que eles tinham, né? Alçava-se uma espécie de um buraco, e em meio às pedras, em meio ao terreno, se construía uma arena um pouco parecida com o que hoje é o nosso campo de futebol,
a céu aberto, e o que se tinha na época era uma arquitetura que permitisse que do centro da arena, né, dentro daquela vala, se construíssem os bancos sobre as pedras e, por consequência, toda a fala poderia ser ouvida por meio do eco, né? Mas isso não era suficiente para o ateniense entender as obras. Então, não bastava ouvir, mesmo que os atores gritassem. Era preciso construir um mecanismo em que, mesmo eu, do alto da área, né, da arena pública, pudesse ver a história que se desenrolava, mas também ouvir e, portanto, entender. Então, quando os gregos criavam a máscara, se você fizer uma pesquisa na internet, você vai visualizar modelos do que foram essas máscaras, você vai perceber duas características importantes. A primeira era a caracterização do papel do personagem naquela peça. Então, as expressões fisionômicas traduziam a identidade, o modo de ser daquele personagem. Então, existe o rosto do herói, existe a expressão fisionômica da heroína, da mocinha que iria ser salva, há uma expressão de quem interpretava o papel do vilão ou da criança. Enfim, dependendo dos tipos de personagens, eram construídas máscaras que pudessem representar, através do seu uso, o papel, a identidade do personagem em questão. E todas essas máscaras eram constituídas, né, de orifícios para o ator poder ver o ambiente, uma espécie para a pessoa, de buraco, de orifício, para a pessoa poder respirar, e nesse orifício também a pessoa, por meio dele, falava. Então, criava-se um eco a partir da fala e do uso daquele artefato tecnológico, né? Olha que interessante, né? Tudo isso para que o público pudesse ver, entender quem era quem dentro daquela peça e pudesse ouvir, né, o diálogo, a narrativa, a fala daquele personagem. Então, nesse sentido, lá no tempo do século V, até mesmo antes, o oitavo antes de Cristo, em que se interpretavam aquelas belas poesias, aqueles belos poemas, aquelas belas histórias que os poetas Homero e Hesíodo, lá no período mitológico, bem antes, já escreviam, os gregos entendiam isso por meio do teatro. Era uma forma pedagógica, didática, do que se compunha, o que eles chamavam naquela época de um projeto pedagógico intitulado paideia. O teatro fazia parte dessa formação lúdica, mas também pedagógica, também cultural, para que eles pudessem entender a história, o momento e os seus antepassados. Foi nesse sentido que o termo persona grafa-se como um modo de ser, de agir e de viver dos papéis, olha que interessante, que hoje, né, outrora, interpretamos. Esse sentido é e deve ser a compreensão do que é a minha personalidade. Mas eu quero considerar, sim, a sua pergunta inicial, a nossa aula, em que você apresenta o termo fulano é mascarado, fecha aspas. Mas, Luiz, mas onde que surge esse termo? A Márcia é uma pessoa mascarada, o Eduardo é um funcionário mascarado, a Rita, minha vizinha, é uma vizinha mascarada, no sentido de falsa. Também esse termo é importado da história, só que no período da Idade Média. Olha que interessante. Na Europa medieval, uma das festas que surge naquele período era o Carnaval. É claro que não o Carnaval como é celebrado na América Latina e especificamente no Brasil. O Carnaval na Idade Média vai se desenvolver com uma festividade também de muita alegria, de muita comemoração. E essa festividade, esse período de alegria que ocorre lá, ingressa no período da Idade Moderna, no Renascimento, com os famosos bailes, né? E bailes à fantasia, em que a brincadeira, o motivo da diversão era outro. Ou seja, num baile à fantasia, as pessoas brincam, as pessoas dançam, as pessoas se divertem, e uma das brincadeiras é a pessoa
tentar adivinhar quem está por detrás daquela fantasia que compõe também o uso da máscara. Então, quando eu vou ao baile de fantasia, totalmente disfarçado, totalmente mascarado, a intenção naquela brincadeira, naquela atividade, é que o outro não consiga descobrir quem eu sou. Por quê? A minha identidade está escondida. Então, os trajes me modificam. A máscara me esconde. O meu modo de agir, de falar e de viver naquela circunstância não são meus. Eu construo todo um processo de enganação, de ocultação e, portanto, de mudança. Né? Naquele jogo, naquela brincadeira, naquele baile da fantasia do carnaval, o propósito é esse, que o outro não me conheça. Diferente da máscara lá do período da filosofia moderna, a filosofia antiga. No período moderno, sim, existe esse mascaramento. E é a partir desse termo, dessa expressão, que se importou para os dias atuais, transpondo do baile de fantasia para a vida contemporânea, pessoas mascaradas. Né? É como se elas vivessem odiernamente de uma maneira enganosa, querendo intencionalmente enganar. O baile sai do salão, dos salões do Renascimento e migra para a vida cotidiana, o que é uma pena. Né? Pessoas que interpretam uma pessoa, uma outra pessoa que não é verdadeiramente a sua identidade. Prefiro, para efeito do nosso curso aqui, usar a expressão clássica, a máscara, como expressão, a personalidade, como uma expressão do meu modo de ser, de agir e de viver. Então, eu encerro o primeiro bloco, né, a primeira metade da nossa conversa hoje, dando essa definição para, agora sim, tratarmos de uma outra etapa da personalidade, sobre a sua constituição, né, a sua composição, e como podemos trabalhar com ambas para melhorar os nossos relacionamentos. O que pode ser constituído em uma personalidade? Se formos parar um pouquinho, né, é legítimo que você pergunte, mas do que ela é composta? O modo de ser, o meu modo de agir, o meu modo de viver, é a minha personalidade, mas que forças atuam nela? Nós temos, internauta, dois tipos de forças que atuam em nossa personalidade. Você traz, quando nasce, um conjunto de características biológicas que se traduzem da mais variada forma e das mais variadas possibilidades. Por exemplo, tipo de pele, cor de cabelo, cor dos olhos, características que você herda dos seus pais biológicos e dos seus antepassados. Há um conjunto de características biológicas que fazem parte do que você é. Essas características não podem ser mudadas. Por exemplo, você não pode mudar a cor dos seus olhos, a não ser que você utilize lentes de contato, né, de outra cor. Mas naturalmente você não consegue mudar. Você não consegue mudar a cor do seu cabelo, naturalmente, não artificialmente. Enfim, essas características biológicas são herdadas geneticamente e parte da sua personalidade recebe essa influência. Ou seja, você recebe um conjunto de instintos, guarde bem essa palavra, instintos. Você recebe um conjunto de características que são impulsos biológicos que influenciam no seu comportamento, que determinam a sua personalidade. Então, os instintos, né, vamos utilizá-los dessa forma. Os seus impulsos equivalem, no plural, a um conjunto de forças biológicas que vão influenciar o seu modo de ser, de agir e de viver. Vamos dizer, eu não gosto muito de números quando falamos de pessoas, mas para você ter uma ideia ilustrativa, eu lhe digo que os seus impulsos, os seus instintos, equivalem a 30% da pessoa que você é. Então, em alguns momentos, sob tensão,
você, abre aspas, chuta o balde, fecha aspas. Você diz um palavrão, você manda todo mundo para o inferno, fecha aspas. E por consequência, você chega e diz para mim, olha Luiz, eu não queria, sabe, eu perdi a cabeça, eu me expressei mal. Veja, de uma certa maneira, essa explosão, e nesta explosão estava você, sem sombra de dúvida. No momento em que você perdeu a cabeça, mas você continuava sendo você. Então, há um lado, há um aspecto, há uma força em nós que sempre nos lembra que a nossa natureza tem uma base animal. Aristóteles vai nos definir como animais racionais. Antes de eu ser racional, eu trago em mim um conjunto de impulsos, de instintos que me tornam um animal. E esses instintos, esses impulsos têm um propósito na minha vida, são eles que me mantêm vivo, são eles que me impulsionam, daí o nome impulso, em busca de uma solução. Então, quando eu tenho fome, quando eu tenho sono, quando eu tenho sede, quando eu estou nervoso, quando você está ansiosa, tudo isso faz com que esses estados orgânicos, biológicos, se aflorem, né? Se manifestem. E aí você expressa isso de uma maneira, é claro, que não racional. Né? É o impulso, é o instinto. Né? Então, a questão não é você não tê-los, pelo contrário, são o seu patrimônio, isso é muito bom. É que você tem que dominar, conhecer, direcionar esses impulsos e não ser dominado por eles. Uma pessoa que é dominada por um vício, seja pelo álcool, seja pelo, digamos, pelo cigarro, por qualquer outra substância psicotrópica ou por um vício qualquer, ele é refém dos seus vícios, ele não é dono. O instinto o possui. Então há toda uma necessidade imperiosa de um tratamento para que a pessoa volte a ter o domínio sobre si. Então, veja e perceba, são 30%, mas eles são muito fortes no seu modo de ser. E nesse coaching, eu quero lhe fazer um convite. Que tal você fazer novamente uma relação, uma nova lista, para você tentar identificar quais são os vícios predominantes em você? O mapa não é o território, mas o mapa me ajuda a conhecer o grande território que sou eu. Se eu não conheço os meus vícios, como que eu vou poder dominá-los? Se eu não conheço os meus impulsos que me levam aos vícios, como que eu vou poder melhorá-los? Não é verdade? 30%. 30% você já sabe que são os seus impulsos e são os seus instintos. E os 70%? Que força é essa? 70%, Luiz, o que será que pode ser? Os 70% da sua personalidade, e aí que está a boa notícia, você pode escolher, você pode trabalhar, você pode incorporar, aliás, já fazem parte da sua estrutura da personalidade. 70% é a sua cota que você interfere favoravelmente em você. Nesse momento em que você assiste a essas aulas do módulo de coaching, você está utilizando 70%. Esse percentual vem da sua educação. Isso, da sua educação. Esse percentual vem dos conhecimentos que você adquire por meio da educação. Esse percentual pode ser do treinamento, da criação de novos hábitos que você vai incorporar na sua vida. Então, se 30% são impulsos, são instintos, é genética, 70% é educação, é treinamento, são os novos valores que vêm do social, da vida em sociedade. Quando eu estudo, quando eu aprendo, quando eu desenvolvo uma nova maneira de fazer as coisas, quando eu crio um hábito de fazer exercícios, quando eu me proponho a utilizar o coaching para melhorar a minha vida pessoal, familiar, profissional, quando eu faço um novo curso, enfim,
Nessas diversas situações, você tem exemplos concretos de como esse 70% da sua personalidade pode ser construídos. Não que os 70% de educação, de valores, de treinamento vão destruir, digamos, os impulsos. Não. Esse 70% da educação, né, da vida social, dos novos hábitos, vão se incorporar nessa realidade aos 30%. Os 70% se une aos 30%, de modo que você se torne uma só pessoa. Educação e impulsos. E aí sim você tem condições de ter uma personalidade plena. Porque se de um lado você tem os instintos, do outro lado você pode criar um determinado hábito, por exemplo, de ser mais paciente com a sua clientela, ou com a sua esposa, ou com o seu noivo. E aí esse propósito formal, pensado, treinado, se incorpora às situações de instintos e impulsos. Então, os impulsos não são destruídos, mas eles são canalizados. Então, o que é uma personalidade, digamos, equilibrada? É uma personalidade trabalhada, em que a pessoa consegue fazer um levantamento, né? E se estivéssemos pessoalmente, no ponto de vista físico, nesse momento eu pediria para você, como estamos agora presencialmente online, que fizesse um elenco dos seus impulsos, dos seus instintos, principalmente dos seus vícios, para que em seguida nós começássemos a estabelecer algumas práticas de hábitos novos na sua vida. Eu não sei, talvez alguns exemplos ajudem. O hábito de você procurar não interromper uma pessoa enquanto ela fala. É um péssimo hábito a interrupção de alguém que fala e é cortado por outra pessoa. O hábito de você agradecer a outra pessoa por uma gentileza feita. O hábito de você ser mais paciente com a sua família. Às vezes a pessoa é paciente com os outros, fora de casa, mas em casa é totalmente uma pessoa irritadiça. O hábito de você organizar o seu dia fazendo a sua agenda ou o seu planner antes de dormir, para que no dia seguinte já tenha um roteiro dos seus compromissos. O hábito de arrumar, por exemplo, o seu guarda-roupa, a sua mesa de trabalho. O hábito, talvez, de criar uma disciplina no seu home office. Enfim, o que pode ser feito? Vamos pensar um pouquinho do ponto de vista de novos hábitos, de modo que a sua personalidade possa ser trabalhada. O hábito, talvez, de você fazer uma revisão do dia antes de dormir, uma espécie de um exame de consciência de como foi o seu dia, de como foi o seu trabalho, quais foram as suas reações, as suas atitudes ao longo do dia ou da semana. Então, tudo isso ajuda a você melhorar a sua personalidade. Eu sou apenas um facilitador dentro desse processo. É você que tem que sentar, assistir minha recomendação a esse vídeo mais de uma vez, ouvir o podcast dessa aula lá, há dicas muito interessantes também para que você possa criar um plano de ação. E uma coisa também importante que eu deixei para esse final da nossa conversa é você compreender a diferença na personalidade de dois tipos de iniciativas que nós temos por meio da personalidade. Uma delas é o que nós chamamos de comportamento, ou no plural, comportamentos. E a outra é atitude, ou no plural, atitudes. O comportamento é uma manifestação da personalidade mais, digamos, biológico. Então, vamos supor, você não tomou o seu café da manhã, ou não almoçou, e de repente a sua barriga, né, o seu estômago faz uma compressão, né, o famoso ronca, né, manifesta aí a fome. Ou se você está muito cansado, muito cansada, o bocejo é um comportamento. Numa reunião, você
de repente, na empresa, ou na academia, ou na clínica, ou no seu trabalho, de repente você se percebe olhando para uma pessoa ou para um cenário que você não tinha nem a intenção, foi um olhar desviado, é um comportamento. Quando alguém te chama para pedir uma informação e você manifesta este comportamento, fala, foi até inconsciente, ó. Fala. Então, aonde eu quero chegar com esses exemplos? Que há determinados comportamentos que as pessoas, quando percebem isso em você, podem fazer uma interpretação equivocada da boa pessoa e do bom potencial que você é. Não é possível alguém se controlar 24 horas nos seus comportamentos, né? Porque eles dizem o que eu sou de uma forma inconsciente. Né? De repente, estamos aqui e eu, sei lá, começo... Esse bocejo é um comportamento que talvez você possa interpretá-lo como uma postura da minha parte enfadonha em relação à nossa conversa. E não é nada disso, é uma questão mais biológica. Então, eu chamo a sua atenção, nós vamos tratar disso um pouquinho mais à frente, para você observar alguns comportamentos que você tem e manifesta e que talvez não sejam muito interessantes ou muito legais. Minha sugestão, escolha alguém da sua família que você ama, que você confia, ou alguém do seu trabalho, algum amigo próximo, pergunte que comportamentos que você tem, que você manifesta como homem, como mulher, que a pessoa percebe que é muito frequente em mim. Algumas pessoas, em mim, no sentido em você. Eu tenho os meus também. Algumas pessoas têm cacuete, né, um tique nervoso, é um tipo de comportamento que pode ser trabalhado também. Né? Lembre-se das nossas aulas. Número 1, conhece a ti mesmo. Já a atitude é um tipo de comportamento mais intencional, há um propósito na minha atitude. Então, se você pensa e decide, não, eu vou, todas as vezes que alguém chegar, eu vou dar um sorriso e falar, bom dia, no que eu posso ajudar? Se for um cliente, um paciente, uma pessoa. Né? Eu sempre vou... conversando com alguém, ao início da conversa, perguntar como que você está, e a família? Quando você propõe, né, e se coloca um propósito naquele comportamento que você vai manifestar, quando é um comportamento refletido, intencional, nós em coaching chamamos isso de atitudes. Então, eu deixo uma lição de casa muito agradável para você. Pense em duas ou três atitudes que você pode começar a planejar, a implantar nesta semana. Em casa, escolha uma para casa, uma para os seus amigos e uma para o seu trabalho. Você vai verificar que é uma pequena atitude, uma apenas, mas ela é diferente do que outras que você nunca teve ou nunca manifestou. Depois me diga qual foi aí a sua experiência. A questão não é você fazer muitas coisas. Existe um ditado latino que diz parcum sed multum, né? Poucas coisas, né, porém boas. Então, a estratégia não é fazer muitas atitudes, não. Procurar, imaginar, pensar, implementar 2 a 3 atitudes de cada vez na sua vida. Você vai perceber depois a reação das pessoas, algumas talvez mais próximas de você, vão comentar isso, vão te dar essa devolutiva. Então, a nossa aula de hoje se encerra. Eu falei muita coisa, vale a pena depois você retomar isso, mas principalmente nós já passamos pela aula 1, passamos pela aula número 2 e agora a nossa aula 3. Tem muita coisa pela frente dentro do programa, mas você já pode perceber uma coisa, um aspecto muito interessante. A cada aula que você assiste e em cada aula que você se propõe a implementar as tarefas que eu vou metodicamente lhe dizendo, você já começa a sentir, vai começar a sentir
um crescimento, um avanço. E essa é a base do coaching, né? Eu, como seu instrutor, como seu técnico, lhe digo como que você pode aproveitar melhor ainda o seu percentual, a sua performance do ponto de vista de resultados, percentual de resultados. A experiência é muito gratificante, a experiência faz com que a gente fique cada vez mais entusiasmado em crescer, ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!